Tô aqui, vou fazer uma live super rápida, só para falar sobre um tema que vem mobilizando todo mundo, mobilizando as academias científicas, mobilizando os profissionais, as pessoas que pedem para a gente falar sobre isso, que na verdade é um transtorno bastante complexo de entender, complexo de tratar. É um transtorno que já vem, né, com vários tipos de entendimento, né, já assim há bastante tempo, com diferentes nomenclaturas, e demora, né, um certo tempo para diagnosticar pela sua característica sindrômica. Então eu tô aqui para falar um pouquinho sobre transtorno de personalidade borderline. Ele acomete em média de 10 a 20% da população do mundo. É mais frequente entre mulheres, como de modo geral os transtornos mentais, mas de forma empírica a gente consegue perceber o quanto tem sido frequente também entre os homens. Transtorno de personalidade borderline, né, que é a linha da borda, a linha da fronteira, recebe esse nome porque de fato ele tem características tanto quanto neuróticas e psicóticas. Então ele fica ali na fronteira entre sintomas, né, de cunho neurótico e sintomas de cunho psicótico. Okay? Então, o transtorno de personalidade borderline, quais são as características, tá? A pessoa, ela tem dificuldade de manter relações estáveis, tanto afetivas quanto também de relações profissionais. É uma pessoa que acaba tendo essas relações com bastante intensidade, e por conta da dificuldade de lidar com a frustração, ela acaba também lidando, né, de uma forma pouco, com uma inteligência emocional bastante prejudicada, né? Então ela tem momentos de explosão, toda vez que ela tem essa tolerância à frustração prejudicada, comprometida, ela tem momentos de explosão, ela tem medo de abandono, ela tem medo de rejeição. Então ela vai reagir impulsivamente, porque a impulsividade é uma característica do transtorno de uma forma bastante acentuada. Então esse é um dos motivos de dificuldades de relacionamento. A outra dificuldade é a labilidade afetiva, é quando o paciente ele acaba tendo uma alteração de humor até no dia, né? E essa alteração de humor faz com que essa pessoa se comporte como tal, se comporte como ela está se sentindo. Isso fica muito instável para a relação. A pessoa que convive com o paciente com borderline, a pessoa não sabe muito como agir, porque ora essa pessoa está muito bem, quer carinho, ora essa pessoa está mais irritada, mais agressiva ou mais triste. E isso leva muitas vezes a um diagnóstico errado de transtorno afetivo bipolar, que na verdade não tem nada a ver, é apenas que no borderline existe uma labilidade afetiva, uma labilidade emocional muito grande, e, né, por isso que às vezes acaba o profissional diagnosticando erroneamente. Outra questão é a sensação de vazio existencial muito grande. É uma angústia acentuada que, junto com essa baixa tolerância à frustração, faz com que a pessoa tente lidar desesperadamente com esse vazio existencial, com essa angústia, e ela acaba buscando estratégias comportamentais para lidar com essa angústia, estratégias essas disfuncionais, que são automutilação, normalmente nos braços, na barriga, e alguns também fazem nas pernas, ok? Então usam gilete, usam caneta, tesoura, isqueiro para se machucar, porque a dor do corpo, a dor física, ela acaba sendo mais fácil de tolerar do que a angústia, o vazio existencial, que é a falta de uma continência emocional muito grande. Então é mais fácil lidar com a dor física do que com a dor emocional.
ok? Então, Maíra, quais são as causas do transtorno de personalidade borderline? Se eu sofri X situação, isso significa que eu vou ter transtorno de personalidade borderline? A matemática, ela não é linear, ela não é lógica, tá? Assim como todos os outros transtornos mentais, a gente tem uma multicausalidade, que são fatores genéticos, né? Existe uma hereditariedade do transtorno, existem fatores psicológicos, que é a forma como a pessoa absorveu as experiências dela, quais são as experiências subjetivas diante das vivências dessa pessoa, e aí a gente pode encontrar como fatores de risco abuso sexual, a violência de qualquer ordem, agressão, bullying. Então essas situações, elas são consideradas fatores de risco, mas não fatores determinantes para o desenvolvimento do transtorno de personalidade borderline. E também, né, fatores sociais, como essa família, quão estruturada está essa família, como é essa relação dessa figura materna, dessa figura paterna, como é que isso introjeta nesse indivíduo para que ele forme uma identidade que o paciente de transtorno de personalidade borderline tem uma dificuldade muito grande de se perceber como uma pessoa única, que tem uma identidade própria. Essa pessoa, ela tem um discurso dizendo que é muito difícil de ela realmente se conceituar, de se definir, de se reconhecer, de se aceitar, porque existe uma dificuldade de se separar desse meio, né, externo. Então, essa falta de identidade também gera uma dificuldade de estar em grupos de referência, de estar, né, em círculos que possam dar um sentido de unicidade para ela. Então, vem com essa característica. A gente está falando aqui, ó, vazio existencial, né, baixa tolerância à frustração, a gente está falando de relações interpessoais efêmeras, a gente está falando de muita impulsividade, dificuldade de criar uma identidade, e também junto com a impulsividade a gente vê comportamentos de risco, a gente vê compulsões. As compulsões, elas podem vir tanto compulsão por compras, compulsão alimentar, compulsão por jogos, por álcool, outras drogas, compulsão por sexo. É quando, por conta também dessa labilidade, essa vontade de sentir os extremos, né? Essa necessidade de estar nos extremos, busca esses comportamentos que gerem um prazer e que saia dessa angústia, desse vazio existencial. Isso é bastante presente, ok? Então, o transtorno de personalidade borderline, pro profissional, parece bastante sindrômico. O que é sindrômico? É um quadro clínico que ora você acha que é um transtorno de ansiedade, ora você acha que é um transtorno de humor, né, um transtorno afetivo, ora você acha que é um transtorno de personalidade ou um transtorno psicótico, e de fato a comorbidade, ela é muito presente. Então, o paciente com transtorno de personalidade borderline pode vir trazendo quadros de ansiedade, quadros de depressão, pode vir com o transtorno alimentar, tá? Então é muito importante que o profissional tenha de fato e esse cuidado e um trabalho interdisciplinar para que a gente possa olhar todos os lados e cuidar de todas as facetas, né? O acompanhamento multidisciplinar é essencial para esse paciente, porque o psiquiatra vai ajudar, né, com a entrada de medicamentos, a lidar com a angústia, a diminuir, né, esse humor, né, mais deprimido, vai ajudar também no funcionamento cerebral como um todo, né, ajudando na cognição, no controle do impulso, tá? E o psicólogo vai ajudar a que o paciente consiga se entender mais, consiga entender quais são os gatilhos para essas alterações, quais são as habilidades comportamentais, né, que ele pode desenvolver diante dessas crises, o que de fato
Isso fala também sobre a história de vida dele, quais são os pontos que ele precisa significar desse abandono, dessa experiência de desamor, tá? Então, de fato, é um trabalho interdisciplinar, ok? Então, a gente realmente precisa trabalhar muito juntos para ajudar esse paciente. Eu lido com alguém com um transtorno de personalidade borderline, o que eu preciso fazer? Primeiro é entender de fato, né, que vão existir esses rompantes, essas explosões comportamentais que vêm com bastante emoção. Isso não é algo pessoal, é algo que fala sobre uma dificuldade de gerenciamento das emoções, fala sobre uma dificuldade de controle de impulso, tá? Esse paciente, ele precisa ter regras, ele precisa ter contratos de relacionamento para que ele saiba, tenha mais previsibilidade dentro de uma cabeça imprevisível e inconstante que, né, o paciente vivencia. Então, relações com bastante contrato, com bastante previsibilidade, isso ajuda numa continência para esse paciente. Também criar senso de responsabilidade de como, de fato, esse paciente que vai tentar de alguma forma sempre, né, buscar esse preenchimento desse vazio, essa continência afetiva, mas também trazer um senso de responsabilidade para uma relação concreta. Isso também é muito importante, ok? Então, gente, ali as situações são imensas, né? É sempre complexo falar sobre um transtorno, porque a gente precisa entender que o indivíduo é muito mais do que os sintomas. Ele traz uma história de vida que precisa também ser significada e precisa ser cuidada, né? Ele é muito mais do que isso. Então, a gente realmente precisa ter esse olhar mais holístico diante da saúde mental. E a gente falando sobre isso, que também é muito importante, né, falar sobre os transtornos para a gente poder entender mais os outros, mais nós mesmos, e como lidar com isso. Eu convido vocês para hoje, vamos ser mais empáticos, vamos ser mais solidários, vamos ser mais, de fato, acolhedores, vamos ser mais saúde. Um beijo. Se tiverem dúvidas, se tiverem comentários, sugestões, manda pra gente, direct. Tchau, tchau.